Primeiro queria agradecer, saudar meu amigo Sérgio, e agradecer o convite do Luiz para participar desse projeto, que é um projeto de divulgação, e de articulação de pesquisas, de vários, não só do observatório, mas evidentemente também querendo incorporar reflexões que, vamos dizer assim, auxilia, na minha opinião, a ampliar um pouco a discussão. Eu sou coordenador de um instituto chamado Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, acho que ele dá o nome de INEAC, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que está presente em 7 estados e 7 países. Tem mais ou menos mais de 100 doutores, pesquisadores e pesquisadores de formação também. E muito do que eu vou dizer aqui vem dessas investigações que são feitas e que eu vou utilizar aqui. Ele tem uma característica quando pensa no Brasil, nessa questão da segurança pública, da administração de conflitos, que é um uso bastante intenso do método etnográfico. E quando, porque nós temos pessoas do direito, da história, da sociologia, da ciência política, da antropologia, é um instituto interdisciplinar, Mas quando pensa essa questão da segurança pública e dos sistemas de justiça, o nosso método, quando não é etnográfico, mas pelo menos com trabalho de campo, entrevistas, então, observação de práticas da segurança pública e do direito brasileiro. Isso porque o direito brasileiro tem uma característica muito importante aqui nessa discussão, que é de ser muito abstrato e voltado para o dever ser. Então, se você vai acreditar no que está escrito no direito brasileiro, isso aqui é uma maravilha. Esse país é um paraíso, não tem problema nenhum, está tudo resolvido. Vou falar com o desembargador, com o Ministério Público, isso aí está tudo equacionado, E evidentemente que isso não é assim. Então você tem que ir. E isso cria um problema metodológico, às vezes, não para os antropólogos, evidentemente, mas para outros colegas, ele está numa escala muito pequena. Mas ela não é pequena porque ela usa métodos contrastivos. Nós queremos contrastar essas nossas observações com observações e pesquisas que são feitas nesses outros países e nesses outros estados. Então, embora esse é o método de comparação por contraste, que a antropologia usa, e que, portanto, empresta às nossas conclusões uma abrangência bastante grande. O outro esclarecimento que eu tenho que fazer prévio é que eu vou falar aqui do direito, a maior parte da questão. A maioria está falando de segurança pública, eu não posso falar de segurança pública sem falar em direito. Por quê? Porque o direito, como eu vou considerar aqui, é um discurso. Como já disse o Foucault lá, e antes dele outros também, mas ele é o mais famoso, o discurso faz coisas. Então, o discurso do direito numa sociedade, ele é uma parte integrante dessa sociedade, uma parte que diz quais são as regras, ele é constitutivo da sociedade em termos de um discurso. Ele não é apenas um reflexo de uma ideologia que esconde a infraestrutura e nem muito menos reflexo do que está acontecendo. Ele é um elemento constitutivo, normativo de qualquer sociedade, e esse elemento tem um discurso. Então eu vou querer mostrar aqui que o discurso do direito brasileiro tem uma especificidade frente ao discurso das sociedades societais contemporâneas, que se pode dizer que, na sua maioria, são sociedades ditas normalizadas, são sociedades padronizadas em termos de direitos. E, nesse sentido, é que eu vou... aí vamos ter que resolver essa terminologia, como é que vai ser, porque nesse sentido que eu estou falando aqui, o Brasil nunca foi liberal. Não existe liberalismo, do ponto de vista jurídico, no Brasil. Embora se fale em liberalismo econômico, ele é muito dificilmente
pode acontecer sem o componente jurídico. Por quê? Porque no nascimento, né, dessa operação do mercado, né, que é a operação que nasce do século XVIII, do século XIX, etc., das revoluções burguesas, o mercado que desiguala, né, e, portanto, representa vamos dizer, uma força malévola, vamos dizer assim, né, para uma comunidade cristã, né, ele está fundado na ideia da igualdade formal e dos direitos mínimos dos indivíduos. Quer dizer, então, a razão, né, vamos dizer assim, a justificativa moral e ética da desigualação do mercado é o fato de que o direito iguala formalmente todos os diferentes. Né? Todos os diferentes têm um mínimo de direitos e, por isso, o mercado pode desigualar selvagemente, porque o direito seria esse coração. E o sistema de justiça, o sistema de administração institucional de conflitos, o tribunal, né, e naturalmente as polícias, são exatamente a garantia que os cidadãos têm para reclamar esse mínimo de direitos, que são os ditos direitos civis, inicialmente, né, de propriedade, do trabalho, o contrato, a expressão, a locomoção, etc. Então, a minha questão aqui é um pouco como é que essa discussão pode ser encaixada, né, nessa nossa interação, porque para nós isso é uma coisa fundamental e eu vou tentar falar um pouco sobre isso, né? A outra coisa que eu queria falar, um pouquinho conversando com o Bruno, né, é que, na verdade, nesse caso da segurança pública, isso é um fator muito interessante, que a segurança pública era né, antes dessa intervenção, estadual. E se fez várias tentativas do governo federal, desde o governo Fernando Henrique, de tentar fazer alguma estruturação federal da segurança pública sem sucesso, porque os estados são extremamente ciosos do seu território e não querem abrir mão desse território para o governo federal. Né? E, inclusive, a polícia militar ela foi desapartelada no golpe de 64, porque antes disso ela era o exército estaduais aquartelados. Não sei se vocês se lembram disso, mas o segundo exército tinha menos armas, tanques, aviões e canhões do que a Força Pública de São Paulo. Né? E a mesma coisa acontecia em Minas Gerais, a mesma coisa acontecia na Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Então eram exércitos estaduais que sustentavam o poder federativo desses governadores. E a primeira coisa que o golpe de 64 fez foi desaquartelar e transformar nessa polícia ostensiva e começar a cuidar do armamento dessas guardas, dessas polícias, né? Que hoje em dia tem essa denominação genérica de polícias militares. Né? Aí isso aí é outra discussão. Então. A outra questão que eu queria lembrar, né, apenas, que você falou muito em coisas que me pareciam essa discussão bastante familiar, né, para os antropólogos e para os cientistas políticos, etc., a questão de pensamento social brasileiro, que é essa questão da discussão da centralização e da descentralização no Brasil, né, que veio desde o Império, né, com Tavares Bastos e tal, e depois volta com o golpe de 64 também, né, e que tem argumentos muito interessantes para dizer que a administração centralizada é mais pura, né, é mais racional, e a administração estadual é personalista, né, e tal, quer dizer, como se isso, hoje em dia, com esses exemplos todos que nós temos ali, pudesse ter algum fundamento. Mas estou dizendo que é interessante a fundamentação, é um discurso que fundamenta essa e justifica essa centralização, frente à descentralização. Bom, então, como eu estava dizendo, né, quer dizer, eu vou tomar aqui essa sociedade liberal, esse modelo liberal, né, jurídico liberal, como um modelo em que o direito iguala os cidadãos diferentes e o mercado desiguala. E isso, por contraste, ao modelo anterior, que é o modelo aristocrático, né, vamos dizer assim, que os cidadãos iguais, né, têm os mesmos privilégios, semelhantes têm os mesmos privilégios, e os diferentes têm privilégios
desiguais, né? E eu, em outras ocasiões, já fiz aqui, mas tem que fazer, porque senão a mágica não funciona. Né? Quer dizer, no modelo liberal, jurídico, olha o que eu estou falando, modelo jurídico liberal, não modelo da sociedade. Eles são modelos ideais também, são modelos para a sociedade. Né? Embora, como eu disse, nem por isso tenham menos impacto nas ações das pessoas. Né? O modelo liberal da sociedade, imagina que a sociedade é composta de indivíduos, né? Esses indivíduos todos são diferentes e eles têm interesses diferentes, então eles vão entrar em conflito. Né? Então, o que o direito tem que fazer? Né? O direito tem que construir um paralelepípedo, né? Em que a base é igual ao topo e todo mundo pode subir até o topo. Não tem impedimento nesse modelo jurídico de atingir o topo. Né? Apenas as pessoas chegam desigualmente ao topo por causa dos seus méritos. Né? Então, a meritocracia faz parte disso. E a vida social consiste na administração desses conflitos. Então, o direito está aí para administrar os conflitos da sociedade e permitir que a vida social se desenrole e que não haja abusos, vamos dizer assim, de poder entre os indivíduos e entre o Estado e a sociedade. Né? A desigualdade social, então, é fruto do mérito e é compensada pela igualdade jurídica formal. Né? O direito iguala os diferentes para produzir uma justificativa ético-moral para o mercado desigual. Como é que é o espaço e a esfera pública na sociedade? Né? Elas são regras, que são regras que valem para universos discretos sempre, não são universos, né, códigos, são sempre universos discretos. Elas são elaboradas por esses indivíduos e, portanto, elas são literalmente interpretadas. Elas querem dizer aquilo que está escrito, nem do jogo do bicho, vale o que está escrito. Não posso interpretar a regra, eu tenho que aplicar a regra e todo mundo sabe o que a regra quer dizer. Né? E ela se aplica a todos de maneira uniforme, quer dizer, se aplica a todos da mesma maneira. Né? Não pode haver distinção na aplicação da regra. Né? As regras, portanto, são vistas pelos indivíduos como uma proteção contra os abusos do Estado e o abuso dos outros indivíduos. É isso? Com esse modelo, você naturaliza a igualdade, é isso? Você acha que a igualdade formal é uma coisa natural e cria o desvio. Né? Você cria a transgressão à regra como um comportamento desviante. É isso? E constrói na disciplina o valor essencial do controle social. E por isso o mercado precisa desse modelo. Por quê? Porque o mercado precisa, como já dizia Weber, de previsibilidade. E eu só posso ter previsibilidade se eu tiver disciplina. Né? Se todo mundo estiver orientado para obedecer as regras e dar. Daí, por exemplo, um problema que os Estados Unidos têm, que nós não temos, com as drogas. Que as drogas tiram o sujeito da previsibilidade. Inclusive o café. Nessas piadas todas que tem nos Estados Unidos sobre café, porque você toma cafeína, fica, né, muito excitado e tal, e aí você deixa de ser previsível. E é fundamental que as pessoas sejam previsíveis para que eu possa planejar e executar uma economia, não é isso? No outro regime, né, no antigo regime, eu vejo a sociedade como uma pirâmide. A pirâmide tem uma base maior que o topo, não é isso? Então já diz aí que a exclusão é dada, não é como no paralelepípedo que ela se dá no processo, aqui ela já está dada, não é isso? E eu tenho uma hierarquia, entendeu? Quem está em cima porque alguém colocou ele lá em cima, em geral, essa hierarquia é dada por Deus, né? Você tem a monarquia divina, etc. E tal. E ele, portanto, tem poder e tem também conhecimento. Né? Então eu junto o saber com o conhecimento nessa pirâmide. E essas partes da pirâmide são desiguais, elas não são iguais e são complementares. Né? Quando você cortar assim, elas não são iguais, se complementam. O que quer dizer que elas não se opõem, como no caso do paralelepípedo, elas se complementam. E isso quer dizer que os desiguais têm que estar em harmonia. As partes desiguais têm que estar em harmonia. Qualquer desarmonia entre partes desiguais estraga a pirâmide. A pirâmide vai para o espaço. Né? E, portanto, qual é o papel do direito e qual é o papel das instituições? É manter a harmonia, e especialmente entre os segmentos desiguais. E os segmentos, os conflitos entre os iguais são resolvidos de acordo com as regras dos iguais.
Então, os nobres, por exemplo, podem duelar, né? Podem fazer coisas, outros podem ter intervenções discursivas, etc. Mas entre desiguais não há mecanismo de administração de conflito, a não ser a repressão, evidentemente, que é um modelo fundamental. E, portanto, eu preciso pensar nessa sociedade como uma pacificação, né? O direito tem o papel de pacificar. A categoria usada é sempre essa, a pacificação. E não interessa nem a natureza dos conflitos, nem a explicitação dos conflitos. No espaço e na esfera pública, as regras são gerais e abstratamente definidas, de cumprimento obrigatório, mas ninguém sabe o que elas querem dizer. Elas precisam ser interpretadas por um sábio, por um intérprete, com autoridade. Então, o argumento de autoridade é que faz valer a regra, né? E, portanto, não é a regra e o argumento, né? E a autoridade do argumento, mas é quem diz, né? Que tal? Você tem esse sistema do contraditório, que as pessoas se opõem e vê alguém que resolve, o que pode ser. E você, então, essas regras, evidentemente, não são, né, vistas como protetivas. Por quê? Porque eu não sei como elas vão ser aplicadas. Né? Então, depende do intérprete e depende de a quem elas são aplicadas. Porque cada caso é um caso. Porque ele vai aplicar as mesmas regras a segmentos desiguais. Seria muito injusto se ele aplicasse de maneira uniforme, porque os segmentos são desiguais, têm responsabilidade desiguais. Nina Rodrigues, na década de 60, foi reeditado na Bahia, e emitiu um negócio que tinha que ter um estatuto penal para os índios, outro para os negros, outro para os brancos. Eles estavam em estágios diferentes de civilização, né? Então não podia aplicar as mesmas regras do direito brasileiro. Isso foi em 1960, não foi? Ele morreu lá no início do século XX, mas em 60 a Bahia publicou e disse que hoje como ontem esse pensamento é fantástico. Então você naturaliza a desigualdade e estabelece não a disciplina, mas a repressão como uma forma privilegiada de controle social entre os conflitos entre desiguais. Ora, o que acontece no Brasil? No Brasil nós saímos do período colonial, né, com o rei estabelecido aqui, que fundou as polícias. E não pense que isso é trivial, porque o símbolo da Polícia Militar do Rio de Janeiro é uma coroa, e não é a coroa do imperador, a coroa do rei. E vai tirar aquela coroa do rei. A Polícia Militar do Rio de Janeiro acha que ela é a polícia do rei. E tem um museu lá para todo mundo ver, onde está muito claro que as suas origens estão na polícia do rei absoluto. Veja bem, que não é nem o imperador, né? É o rei absoluto. O direito português era um direito estatal, não era um direito igual ao direito de Bolonha, né? Que a sociedade se reuniu para fazer a faculdade de direito. O direito coimbrão, ele é filho do Estado, né? E não foi outra a fundação, a justificativa para a fundação das faculdades de Direito do Brasil, quando nós viramos o Império, que foram fundadas com a justificativa explícita de auxiliar a administração da justiça, ou seja, não tinha nada a ver com os direitos das pessoas, tinha a ver com as necessidades do Estado, do Império. Né? No mesmo tempo, nós sabemos tudo isso, né, que esse rei Dom João foi substituído pelo filho, né, e depois pelo neto, e esse filho depois virou rei de Portugal, etc. Ou seja, não houve nenhuma ruptura significativa com esse esquema, e o Brasil seguiu sendo um império, né, isolado na América Latina, que quando se separou da Espanha virou república. Aqui nós viramos um império. E um império escravocrata, né, quer dizer, um império onde havia uma massa da população que era sujeito de direito penal, mas não era sujeito de direito civil, porque os escravos eram semoventes. Eles eram comprados, vendidos e tal, eram coisas, né, na linguagem jurídica, semoventes. Nesse período, foram feitas 3 reformas do Código de Processo Penal. Entendeu? O Código de Processo Penal chamou a atenção do parlamento, né, do Império, de maneira, né, repetitiva, de 30, 40 e 70. E, vejam bem, nós não tínhamos Código Civil, direitos civis não puderam ser codificados, e só teve um Código Penal, de 1830. Né? Fora isso, teve 3 processos. Por quê? Né? Porque exatamente o Código de Processo é onde estão as garantias e os limites entre o poder do Estado e o poder do cidadão, que afeta a liberdade de vida dos cidadãos, né? Que é a pena máxima, né, que pode ser aplicada às pessoas. E
foram feitas várias invenções. O primeiro código tinha um viés liberal, foi logo 10 anos depois substituído por outro que não tinha nenhum viés liberal. Em 1870 inventaram uma jabuticaba no Brasil, que é o inquérito policial. O inquérito policial não existe fora do Brasil, isso é da sociedade ocidental, e é um sistema em que o executivo tipifica um crime, em linguagem jurídica e entrega esse texto, que tem fé pública, para o Ministério Público funcionar, acusar e tal, e o juiz julgar. Então, essa ambiguidade, né, de o executivo utilizar uma linguagem jurídica para implicar e acusar uma pessoa num instrumento cartorial, que tem fé pública, portanto, que alguém tem que provar que aquilo não é verdade, né? E, com isso, já enviar para o Ministério Público, que se limita a ler aquilo que está formalmente correto e mandar para frente, é uma coisa única, né? E é um instrumento criado em 1870, que existe até hoje, e que faz dos delegados de polícia do Brasil uma corporação extremamente poderosa, né? Que as pessoas não se apercebem, né, do poder dessas pessoas, mas eles estão responsáveis pelo andamento do inquérito policial. Só eles, né? Os investigadores não, só eles. Isso tem várias consequências, inclusive cartorializar as investigações, etc., mas não vou entrar nesse detalhe, porque o importante é isso, né? Então, o que acontece? Esse código de processo, que depois foi repetido em 1940, que é o código atual, e que ninguém mexe, veja bem, nós estamos em 2018, e ninguém muda esse código de processo, não tem jeito. Ele estabelece também uma série de privilégios, quer dizer, fiel à sua estrutura monárquica imperial, tem uma série de privilégios. Então, outro dia isso virou, né, uma discussão do Supremo, né? Tem gente que sentou no processo, isso, e agora vai virar presidente do Supremo, e naturalmente não vai pautar esse assunto. E esses são os privilégios, as prerrogativas de função, né? Quer dizer, quanto mais próximo do Estado está o sujeito, mais ele está afastado da punição comum, né? Da ameaça policial. E tem também um negócio chamado prisão especial, que é uma prisão durante o processo, a que tem direito, né? Quer dizer, não é privilégio, é direito, as pessoas de várias condições, inclusive aqueles detentores de curso superior, quer dizer, qualquer sujeito de curso superior, que der um tiro numa pessoa junto com outro sujeito sem curso superior, que der o mesmo tiro na pessoa, ele vai ter um tratamento desigual do outro que não tem, porque ele tem um curso superior. E por nada mais. Ele pode ter sido ele que mandou, pode ter sido ele que fez, não interessa. Tem curso superior, vai para uma prisão especial, que é essa lá de Benfica, né, que o pessoal todo está lá, o governador, o pessoal todo. Então, e o tratamento lá. E lá do lado da prisão já mataram 2. Outro dia saiu no jornal, já mataram ontem, mataram mais um e tal, mas naquela ali não mata ninguém. Está tudo resolvidinho e tal. Tem um grande problema, inclusive, das condições da prisão do Brasil, dessas penitenciárias, é isso, né? Bom, esse sistema, ele é um sistema que junta corporações com interesses distintos e que competem pelo poder, né? Então tem a Polícia Civil, tem a Polícia Militar, que leva o flagrante da Polícia Civil, tem a Polícia Civil que escreve ou não o flagrante, tem o Ministério Público que vai tocar o flagrante para cima e para baixo, e tem a magistratura que vai julgar. E além disso tem o sistema prisional, que é para onde vai o sujeito que é preso. Tudo isso são, né, itens de uma coisa que fora do Brasil se chama de sistema, mas que aqui não é um sistema. Ele só é um sistema quando? Quando eu politicamente resolvo fazer um grupo-tarefa. Quando eu faço um grupo-tarefa para resolver uma determinada coisa, esse sistema se articula, quer dizer, deixa de competir entre si e ele começa a produzir efeitos como se vê aí, né? Então, por exemplo, se quisesse resolver alguma coisa aqui no Rio de uma maneira mais efetiva, devia ter feito um grupo-tarefa, né? Se é um grupo-tarefa para Lava Jato, faz um grupo-tarefa para justiça, né? Por quê? Porque tem que identificar quem são os criminosos e tal, né? Tem que levar. É isso? Tem que fazer? Não. Porque matar as pessoas realmente não vai resolver o problema. Porque isso aí nunca resolveu o problema, segurança pública em lugar nenhum vai resolver.
Mas é uma coisa que não passa pela cabeça das pessoas, inclusive porque a Polícia Federal compete com a Polícia Civil, o Ministério Público Federal compete com o Ministério Público Estadual, quer dizer, eles também competem entre si, não é isso? E os resultados desse sistema são um pouco assustadores, né? Primeiro porque os homicídios, por exemplo, não se elucidam, né? Nós temos 5% de elucidação de homicídios. Nós temos, do outro lado, 60 mil homicídios por ano no Brasil. Olha só, 60 mil, 5%, né? 3 mil. Então, praticamente você matar alguém no Brasil não é um problema, né? Só se você der muito azar, né? E, em segundo lugar, porque a maior parte dos presos, né, não é homicida, evidentemente, né? São pessoas de pequenos crimes, tráfico de drogas, etc. e tal, mas você nunca pega os grandes traficantes, você sempre pega as pessoas, os pequenos ladrões, traficantes e tal. Você não vê, por exemplo, nego prender receptadores, né? Tem uma opção de arma entrando, tem uma opção de droga entrando, tem uma opção de carro sendo roubado, tem uma opção de celular sendo roubado, tem uma opção de carga de caminhão, olha só, carga de caminhão sendo roubada. Quer dizer, essas coisas todas, para poder serem roubadas, adquiridas e distribuídas, precisam de mecanismo de alta sofisticação logística. Agora, não quer perder o ladrão do caminhão, o ladrão do celular, o ladrão do carro. Ele não vai acabar isso, vai parar de enxugar. Agora, por que não prende os receptadores? Não pergunta para mim, pergunta para quem não prende. Porque eu não entendo. Você não vê no jornal isso. Prendeu um grande receptador, não sei o que. Não vê. Você só vê, prendeu o ladrão, prendeu isso, matou, né? Tal, não tem nada disso. Bom, e o problema das prisões, né, é que não só elas estão superlotadas, como 40% das pessoas que estão presas não receberam sentença definitiva, né? Como nós temos 600 mil presos, 40%, lá vai ser 24, 240 mil pessoas, está tudo superlotado e as pessoas vão julgar. Não foram julgadas porque os processos dependem muito do andamento dos cartórios. E os cartórios dependem muito das relações que os advogados têm com os cartórios e os defensores públicos não têm com os cartórios, porque eles, né, são funcionários públicos, etc. Então, aí é outro assunto. Mas o que eu quero dizer é que, fundamentalmente, a gente tem dois sistemas de administração de conflitos. Um que se administra conflito entre iguais e outro que administra conflito entre desiguais. E o conflito entre desiguais é resolvido na base da repressão. Então, nós estamos convencidos que os conflitos entre desiguais só se resolvem pela repressão, né? Mas nós, que eu digo, é o direito. A cultura jurídica brasileira acha isso. Se você perguntar para as pessoas, vão te dizer isso, né? E essa tradição está essencialmente ligada à ideia de que os direitos dos cidadãos são desiguais, né? Os segmentos desiguais da população têm direitos desiguais. Isso aparece, eu vou demorar mais um pouquinho, isso aparece na sentença dos juízes, isso aparece nas entrevistas dos juízes, aparece no discurso dos promotores. Isso é uma coisa arraigada na cultura jurídica. Eu dou aula também, eu sou formado em Direito, eu também dou aula de doutorado de Direito, mestrado de Direito, tal, já estou dando aula há 18 anos. Os colegas do Direito não sabem o que é esse negócio de todos são iguais perante a lei. Para eles, o que vale é que a regra da igualdade é tratar desigualmente os desiguais na medida que se desigualam, que é uma coisa que o Barbosa disse em 1920, e eles repetem, o Supremo repete, o STJ repete. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, rapidamente, que eu tinha combinado com ele, de situações onde essas questões vão aparecer de uma maneira muito forte. A primeira questão é uma questão, por exemplo, muito candente na Polícia Militar, né? Nós temos um curso de tecnólogo de segurança pública à distância, que tem aproximadamente 3 mil alunos, é do CEDERJ, né? Esse curso do pool de ensino à distância. E nessa convivência, né, com os soldados, foi a primeira vez que nós conseguimos atingir os soldados da polícia, porque a gente dava curso com os oficiais, mas os soldados não conseguiam. Certa vez, a própria polícia pediu isso, uma facção, eu diria, da polícia pediu isso, que estava no poder, e nós instalamos o curso. O curso, inclusive, era para preparar os policiais para se formarem como tecnólogos e poder fazer concurso para oficiais. E a facção que está no poder no momento
proibiu. Só pessoas que são formadas em direito, veja bem, nesse direito que eu estou falando, desse direito, por isso que é importante entender isso. Então, agora em diante, só pessoas formadas em direito poderão ser oficiais da Polícia Militar. Vou fazer um curso lá, mas já vem com essa formação jurídica toda que eu estou explicando aqui. Por outro lado, a Polícia Civil, quem manda a Polícia Civil são os delegados, que já têm essa formação toda que eu estou discutindo aqui. Não é isso? Então, essas instituições também são desigualadas internamente. Os oficiais têm o regimento disciplinar e os soldados têm outro. Então, são direitos diferentes e situações, em caso de infração, diferenciadas. Vocês podem ver que não só não morre nenhum oficial desses confrontos, como também é muito difícil que um oficial seja responsabilizado por alguma coisa. São sempre os sargentos, os soldados, os cabos, etc. Porque eles têm o mesmo valor para essa instituição que os segmentos inferiores da sociedade. Ora, veja o então você tem milhares de pessoas armadas que são consideradas inferiores, na sua própria instituição, tendo que lidar com uma sociedade que teoricamente seria republicana e onde eles teriam que implementar a igualdade perante a lei, a administração de conflitos discursivos, etc., quando eles mesmos não estão dentro de uma instituição que reproduz isso. Então, onde é que eles vão aprender isso? Que foi a questão do curso, que é a segunda questão que ia dar. Nós damos esse curso, então começou a haver uma série de conflitos no curso, porque na hora, o curso é sempre presencial, à distância, tem que fazer uma prova, o cara é obrigado a fazer uma prova. Aí na hora de fazer a prova, o tutor vai lá tirar a prova do cara e puxa o revólver, ameaça o tutor, entendeu? E numa das provas, um deu um tiro no outro, no outro colega, deu um tiro, e o tiro passou, atravessou, CIEP, então a bala de 40 lá, atravessou a porra do CIEP todo, foi instalar lá do outro lado, e a gente tem que lidar com essas coisas. Mas uma questão importante é que aí a gente dá aula, a gente vai lá dar aula para eles para explicar que a universidade não é um papel e que aqui a disciplina é de regras, que eles têm que obedecer as regras. Numa dessas, o rapaz que estava defendeu o outro colega, disse que era formado em pedagogia, oficial, policial, formado em pedagogia, mas ele defendeu o colega que colou. Porque diz que o colega que colou, ele estava preocupado com a prova. Ele estava preocupado em concurso, ele achava o curso bom, não queria ser reprovado. Então ele não pôde estudar e colou para poder tirar uma nota. E isso era uma coisa boa, queria ter que não era bom. Quer dizer, não há nenhuma ideia de que regras são feitas exatamente naquele sentido lá liberal, que o mérito é porque está todo mundo submetido nas mesmas condições, então dá nota, tem que dar nota para o cara, porque ele não pôde estudar, mas quer muito E, bom, tem vários outros incidentes, mas quer dizer, esses policiais militares, que são 80% desses 3 mil alunos que nós temos, só acham que tem ordem onde tem mando, onde tem quem manda, eles obedecem a ordens e não obedecem a regras. Olha, quem só obedece a ordem, se vir num ambiente onde ninguém está mandando, ninguém pode dar ordem, que é um ambiente da universidade, que ninguém dá ordem para ninguém, acha que é uma bagunça, que não tem ninguém quem mande. Se vê diante da sociedade, bem, isso aí é uma zona. Agora veja bem o que acontece se ele for fazer um UPP, que é o fim. Só completar. Estou terminando. Quando vem a crise, acha que o meu problema é falta de alguém estar mandando. Isso, eu poderia. Você que tem que fazer esse exercício aí, eu estou falando das coisas etnográficas aqui que eu tenho, que eu conheço, sei. Mas eu estou pensando nisso, tudo que você está falando tem tudo a ver com o que eu estou dizendo. Falta de comando. Tudo você disse aí. Então, as UPPs, o que é as UPPs? É para terminar, que já o colega ali jogou vai ficar aqui. As UPPs, elas, claro que foram colocadas estrategicamente, todo mundo sabe disso, fazendo cinturão ali na Zona Sul, por ocasião das Olimpíadas e da Copa do Mundo. Mas, para isso, teve que fazer o negócio do território, lá que está falando, teve que fazer fazer uma observação. Porque essa história que o Estado controla o território não é verdade, Isso é uma coisa teórica. Nenhum Estado controla nenhum território completamente, Isso aí é um modelo ideal. No Brasil, então, nem pensar, Você tem os coronéis todos que controlam o território. Se você for entrar
pelo Brasil adentro aí, você vai ver que os fiscais do trabalho não conseguem fazer a fiscalização do regime análogo à escravidão, etc., porque o território é controlado por outras pessoas, a polícia não entra, só o exército que entra, etc. Então essa questão do controle do território é um pouco simbólica, né, nesse caso, embora seja importante esse simbolismo, mas digo que é simbólico. Mas então, aquele território não era controlado pelo Estado, né, muito menos pela polícia. Então o que teve que fazer? Uma operação militar, porque militar entende disso, de ocupar território. Então fizeram uma operação militar muito bem feita, né, que teve um resultado 100%, né, quase ninguém, né, foi morto, nem foi ferido, nem coisa nenhuma, as pessoas chegaram lá e ocuparam o território. Mas ocupações territoriais são ocupações provisórias, a não ser a ocupação lá dos Estados Unidos, lá da Europa, que durou opção de tempo e tal, mas, né, vai ocupar muito tempo o território, Iraque, Afeganistão, não sei o quê. Confusão é certa, não funciona. Você tem que ficar trocando as pessoas o tempo todo para elas não se envolverem, né? E também não cansarem e tal, quer dizer, um negócio só, uma potência mesmo que pode ter que fazer um negócio desse. Então, eles ocuparam e saíram fora, porque eles são militares, são inteligentes, sabem disso, sabe a profissão deles. Aí tinha que entrar a polícia. Mas veja bem quem é que é a polícia que entra. A polícia que entra é essa polícia. É a polícia que é subalterna, é a polícia que não tem direitos, né? É a polícia que acha que está aprendendo lá que tem que obedecer, que é na ordem, está aprendendo também que vai ter que lidar com pessoas que são de categoria inferior, né? Há preconceitos históricos, né, no Brasil e no Rio de Janeiro principalmente, entre os favelados e a polícia, né? Isso aí não precisa lembrar nada, essa coisa você deve saber mais do que eu sobre isso, né? Então, essa polícia que entrou para lá, então ela continuou a reproduzir a ocupação militar, fuzil na mão, não sei o que, aquelas coisas todas, toque de recolher, o short das meninas, tem que não pode, negócio do baile, funk, quer dizer, a colocar uma moral militar, né, entre aspas, porque tem a moral deles mesmo, mas isso aí é normal nesse sistema, né, que você pode a sua moral com a moral funcionário público, né, vira a moral do Estado, né, tal. E, evidentemente, isso não funcionou. Quer dizer, criou uma hostilidade entre a população e os policiais, que impediu que eles fizessem o quê? O policiamento, que seria você administrar os conflitos da comunidade, você e tal, fazer o que a polícia faz, que não é dar tiro aos outros, né? Porque a polícia, no mundo ocidental, ela faz três coisas. Ela administra conflitos, principalmente, ela contém multidões, né? E ela investiga e prende. São as três funções da polícia. Qualquer polícia ocidental faz isso. Nós temos aqui uma polícia que trata, né, vamos dizer, não administra conflito, ou quando administra conflito isso não conta ponto, só conta ponto quando ele apreende a arma ou a droga, e ele faz isso com violência. Nós temos uma coisa chamada autodefensão. Pois é, não. Resistência. Autoresistência. Que permite a polícia matar, né? E, portanto, transforma a vida numa mercadoria. Porque eu posso matar, posso não matar, não é isso? Porque há uma legitimidade social para matar. É uma polícia que não investiga, a polícia civil, então o que nós temos são flagrantes. Flagrantes você coloca a palavra do policial contra a palavra do flagrado, não tem mais prova nenhuma, né? E a gente sabe que esse sistema de processo penal não precisa de muita prova, isso, nós temos visto aqui que não há necessidade de muita prova para acusar as pessoas e condenar as pessoas, que é um sistema inquisitorial, poderia reportar isso em outra ocasião, né? Então não deu certo. Quer dizer, não deu certo não foi porque era grande, porque era pequeno, porque soprou para um lado, soprou para o outro. Não deu certo porque ficou dependendo do comandante da guarnição, se fosse um cara mais legal, ou um cara menos legal, um cara que estivesse te dando dinheiro ou não tivesse, etc. O que, como ele acabou de dizer, não é uma coisa sistemática, nem, né, planejada, nem que tenha metas. E eles colocaram uma porção de jovens, né, novos recrutas para fazer isso, na esperança de que os jovens não estivessem contaminados com os velhos, né, corruptos, vamos dizer assim.
Mas só que o problema não é nos jovens e nos velhos, é na instituição, né? É numa ética institucional de subalternidade, é numa ética institucional de desrespeito a direitos, é numa ética institucional também em que a violência, né, vamos dizer, gratuita, não gratuita, né? A violência institucionalizada, é isso que quer dizer, né, se torna uma coisa usual e você, com muito pouca, vamos dizer, tem que reverter essa ética. Por isso mesmo que nós criamos um curso de bacharelado em segurança pública na UF, né, o INCT, e esse curso tecnólogo, porque a gente acha que, independente de tudo que possa ser feito, né, mas não é a gente que faz, são os outros que fazem, que a gente pode fazer isso, é fazer uma discussão com esses policiais sobre essas questões, né, num curso que dura 2 anos e meio, e que eventualmente já produziu esse efeito, né? Já produziu o efeito de eles serem bloqueados para virar oficial. Mas essas facções mudam muito, né? Na polícia, daqui a pouco é todo governo, a polícia, o pessoal volta e inventa por aí. Então, desculpa ter ultrapassado o tempo, mas eu fiz um esforço aí para me adaptar às discussões, né, que vocês estavam tendo. E estou disponível também para continuar me esforçando, né? Inclusive com ele aqui, porque eu acho que essas coisas que ele disse, não porque vocês não vão falar a mesma coisa, mas tem muito a ver com essa representação do governo, né? Essa representação toda, a polícia reproduz essa representação de uma maneira muito clara. Não, assim, na verdade, assim, é uma filigrana, que talvez resolvida pode, digamos, tirar um certo ruído possível na nossa conversa aqui. Já vi você falar algumas vezes desse ponto de vista, que esse pressuposto de que o Brasil nunca foi um liberal, nunca foi um país liberal, no sentido tanto econômico, mas não é o teu ponto, né, mas no sentido político e no sentido da justiça. Né? Ou seja, as concepções que fundaram as instituições jurídicas brasileiras e a prática consequente dessas instituições não se organiza pelos princípios liberais tal qual ele foi concebido originalmente. Né? Essa ideia não é, para nós, assim, incompatível com a ideia de existência de um processo de neoliberalização no país. Pelo pressuposto de que esses princípios também nunca foram aplicados em lugar do mundo de maneira pura. É um projeto de sociedade, um projeto de economia, um projeto do Estado, que tem uma base, tem um fundamento, mas ele sempre vai se materializando em função de processos históricos concretos e diferenciados. Né? Então, assim, o nosso fundo histórico sobre o qual surge, de repente, um projeto neoliberal é um tipo de liberalismo adaptado à nossa historicidade particular, a partir da nossa inserção nesse movimento mais geral de racionalização do mundo. Então, assim, é um tipo de liberalismo, mas um liberalismo, digamos, constituído dentro dessa historicidade. Não nega a ideia original. Mas se você for para outros países também, você sabe disso, melhor do que eu, também esses fundamentos liberais do direito nunca foram totalmente aplicados. E o ponto é esse, entendeu? Quando esse projeto agora de tentar colocar todo mundo dentro do modelo é aplicado a partir desse fundo histórico e vai viver essas contradições e não vai se materializar também de maneira coerente com a sua proposta original. Mas o que eu estava pensando era uma coisa assim, não é uma coisa simples, né? Isso aí não é uma coisa simples, tá? Porque ela é uma coisa, vamos dizer, contra-intuitiva, né? Então, é que o sistema judicial brasileiro e o sistema policial brasileiro, eles não estão, quer dizer, por um lado, principalmente o sistema judicial, que não tem previsibilidade, não tem segurança jurídica. Aliás, todo mundo está vendo isso no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal não tem segurança jurídica. Faz uma coisa, outro faz outra coisa, outro faz outra coisa, um solta, outro prende, outro não sei o quê.
aí vai ter que resolver, mas não resolveu, e está lidando com a vida das pessoas, né? Com a liberdade das pessoas, etc. Tal. Sejam eles ricos, pobres ou tal, mas é um negócio sério, né? E não se resolve. Engaveta o negócio dos privilégios, né? Botou lá, não tem, agora vai julgar só na segunda instância, e aí não julga, quer dizer, é uma hesitação que é apenas um reflexo da insegurança jurídica. Tem várias teses sobre isso, o pessoal do direito, doutorado do direito sobre isso, sobre essa insegurança jurídica que reside no fato de que o juiz não só não presta contas a ninguém, mas tem constitucionalmente esse direito ao livre convencimento motivado do juiz. Né? Ele é o único ser desse sistema todo que tem essa iluminação, que é uma iluminação divina, certamente, não só eles acreditam nisso, como eles acham isso e tal, né? Isso não é uma piada, isso não é uma verdade. Então, esse sistema não está adequado a essas utilizações do mercado. Por quê? Porque ele não oferece. Inclusive, agora você é uma notícia do Dia do Globo, não sei se você viu, que o pessoal está usando muito a arbitragem para poder, que não usava, essas grandes companhias. Por quê? Porque demora muito. Não é porque demora muito, é porque é imprevisível. Você não sabe, não consegue determinar o que vai acontecer, porque não tem precedente, tem jurisprudência, não precedente, você não tem devido processo legal, não tem, você tem outra coisa. Então, eu vejo assim que também estará em pauta nesse movimento que você está falando, uma reforma do judiciário, entendeu? Que é uma coisa secular, porque esse nosso judiciário começou com o Tribunal da Relação. Tem um livro muito interessante sobre isso, dos Stuart Jacques, Burocracia e Sociedade Brasil Colonial, que é essencial para entender esse negócio judiciário, porque você lê aquilo e olha para o tribunal, é a mesma coisa, é uma coisa impressionante. Então, que está, entendeu? Ele está muito inadequado, isso que eu estou dizendo, a esses mecanismos, vamos dizer, neoliberais que, evidentemente, estão tomando conta da economia, sem dúvida nenhuma. Mas é que o que eu estou dizendo é que o neoliberalismo econômico ele precisa do direito. Ele precisa do direito. Se o direito não regula, se o direito não faz nada, você tem que fazer. E aí esse é um impasse. Né? É um impasse porque você está atingindo, é isso que eu estou querendo dizer, está atingindo um dos lugares mais profundamente, vamos dizer, iníquos, né? e desigualadores de direitos, e em pleno século XXI, quer dizer, que é uma coisa. E não é um anacronismo isso, eu não estou falando que isso é um anacronismo, não tem nada de anacronismo isso, é uma coisa altamente contemporânea, porque funciona, e agora, de repente, ou vai funcionar ou não vai funcionar, porque pegaram o pessoal também lá em cima e tal. Então, há forças ali do judiciário também, e do executivo, que estão se confrontando. Né? Agora, eu não cheguei, não fiz pesquisa sobre isso, mesmo porque isso é um negócio difícil de fazer, né? Não é uma coisa assim. Mas é isso que eu estou tentando falar, né? Que o que você falou muito na economia, né? Ele falou também nas finanças, eu estou dizendo, e o direito? A minha questão seria para esse livro, e o direito? Né? Quer dizer, o direito, que ele tem que ter um papel necessário, né? Entendeu? É isso que eu estava dizendo. Ou seja, o plano do mundo ideal país completamente organizado no princípio da economia liberal, tem que emprestar dinheiro para compra de casa numa favela, empresta dinheiro para compra de casa num bairro elitizado, supondo que as instituições do direito vão garantir a plena circulação desses bens como mercadoria. Então, você tem um território submetido a outras instituições do direito, isso é um problema para o mercado. Exatamente. Acho que é uma dúvida. Acho que os dois tocaram no tema da descentralização do poder, de alguma forma, né? Eu achei interessante a conversa da perspectiva econômica, da perspectiva da segurança pública. Mas quando você fala que pós-ditadura há um movimento, se eu entendi certo, de tentativa de centralização pelo menos da polícia, né? Reduzir o poder da polícia militar estadual, quer dizer, ter mais controle sobre o poder dessa polícia.
assim, eu queria entender melhor, assim, se isso é um projeto, faz parte de um projeto de todos os governos que vieram pós-ditadura, né, por uma avaliação de que aquilo tem que ser controlado. E é curioso, porque vem junto com a chamada redemocratização e todo o movimento de descentralização, né, de tudo, econômico, de administrativo e tal. Tem uma tensão aí, é muito circunscrito a questão da segurança, essa visão de que essa segurança tem que ser centralizada, tem que ser nacional. Isso tem uma... Assim, quem pensa isso? É mais assim, da onde vem essa representação da segurança pública, né, como nacional, né? Isso é isso mesmo, se isso ainda vigora, se isso está forte. Porque agora tem uma intervenção que, a princípio, comprovaria o que você falou, né? Olha só, agora vamos... Olha, aqui no Brasil, essa questão de segurança pública, primeira coisa que eu não falei, né? Em 1870, quando eles criaram esse inquérito policial, eles fizeram uma coisa interessante, eles separaram a justiça da segurança pública. Então, no Brasil, a justiça criminal é uma coisa, composta do Ministério Público Federal, do Judiciário, né, dos advogados, etc. E a segurança pública é outra coisa, é composta pela Polícia Civil, Polícia Militar, agentes penitenciários, bombeiros militares, que também é uma coisa bastante inusitada, e guardas municipais. Então, isso aí está lá no 144 da Constituição, reproduziu essa ideia de 1870, mas nós tivemos de 1870 para cá. Né? Nesse sentido, né, eles juridificaram a polícia, porque eles colocaram a polícia com esse delegado, que é um cara do direito. Ou pelo menos é um cara, se não for do direito, ele fala como do direito. Né? Ele introduz o direito administrativo do processo penal. Né? É isso que ele faz. Desculpe assim, falar assim, porque no direito administrativo tem discricionalidade, você pode agir. No processo penal não tem. Então esse delegado pega a discricionalidade do direito administrativo e joga no processo penal, tipifica e manda para o promotor que não tem discricionalidade, tem que obrigatoriedade de acusar se tiver tudo certinho. Aí a outra coisa vai aparecer como esse livro convencimento do juiz. Do ponto de vista da Polícia Militar, né, e aqui, veja bem, no Distrito Federal, durante todo o período que o Rio foi capital, os generais eram os chefes de polícia. Todos os chefes de polícia do Rio de Janeiro foram generais até o golpe, né, de 64 e tal. Isso. O negócio do Distrito Federal, até a fusão. Depois da fusão, acabou, né? O Almirante, né, que fez a fusão. Mas isso é uma coisa muito interessante, porque, veja, o Exército tem essa prerrogativa para a segurança pública, né, enquanto que o direito, os desembargadores, então ficam com a justiça criminal. A ponto, por exemplo, que se você tem um curso, que a Senasp dá um curso de segurança pública, os promotores e juízes que querem fazer o curso não podem fazer como profissionais, têm que fazer como civis, como quaisquer um, porque eles não são da segurança pública. Um troço assim, é uma parede no meio, o que impede exatamente que passe. Estou dizendo isso por quê? Porque você aí tem também uma divisão entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Né? A Polícia Militar era o Exército do Estado, os governadores, e a Polícia Civil era uma instituição de controle social, né? Cru, né? Porque era aquele padre do Filipe Miller, aquele pessoal todo, também política, né? Muitas vezes, a polícia, né? E tal. Aí veio achando que foi a ditadura que inventou a tortura, né? Dá para morrer de rir e tal. O pessoal ensinou a opção de coisas, o pessoal da ditadura. Mas, o Exército sempre teve essa vamos dizer, ascendência sobre a Polícia Militar por uma razão muito simples, que os policiais militares do Brasil só vão até coronel, não vão até general. Então sempre tem um general que ele tem que bater continência, entendeu? Porque se aparecer um general, qualquer policial militar do Brasil vai ter que subordinar ele. Outro dia o general foi visitar lá o quartel e os policiais militares não bateram continência para ele, aí o comandante teve que mandar bater, ficou naquele bate-boca e tal, não sei o quê, porque eles têm que bater, porque ele é superior, não é porque ele é do Exército, porque ele é general. Tá?
Na Colômbia tem general da polícia, no Chile tem general da polícia, nesses lugares todos tem polícias militares. E a outra coisa importante para... Bom, então essa ideia de desfazer os exércitos estaduais e pegou a polícia para ser do exército, para ser realmente... Aí na Constituição criaram uma categoria chamada militares estaduais. Então a polícia militar, que era polícia, virou militar estadual. Eles têm as mesmas prerrogativas, deveres e tal, dos militares federais. As Forças Armadas viraram militares federais, então eles mexeram na lei também, aquele negócio da lei, mexeram na lei também para colocar esses policiais como militares. E com essas coisas de pensão, esses troços todos que tem lá no militar, é a mesma coisa para ele. Do outro lado, a Polícia Civil cada vez mais se feria à justiça criminal e aos desembargadores, etc. E os delegados estão sempre querendo ganhar igual os promotores, né? E os promotores igual aos juízes e tal, essa coisa toda que a gente vê no jornal. No governo Lula, primeiro o governo Fernando Henrique, mas definitivamente o governo Lula se quis fazer, eu fiz parte desse projeto, uma coisa chamada SUSP, Sistema Unificado de Segurança Pública, que era um sistema de informação. Por quê? Porque essas estatísticas não são estatísticas, são registros. Não existe estatística criminal no Brasil, existe registro. E cada estado registra um jeito. Cada estado registra. Tem 5 maneiras de você registrar um sujeito que aparece morto. Pode ser homicídio, pode ser encontro de cadáver, pode ser ossada, pode ser não sei o quê. E aí isso vai lá. Então quando vai para a estatística, né, você não sabe que o Estado manda os dados, mas ele manda os dados diferente do outro Estado, então que se quis unificar a informação. Não se conseguiu. Pifou. Né? Dizer, olha, nós damos dinheiro para vocês se vocês mandarem a informação. Não mandaram. O único Estado aqui que publicou informações, né, e tentou fazer isso, foi o Garotinho. O governo Garotinho tentou fazer isso, sozinho também, mas isso também, até hoje, está funcionando no Instituto de Segurança Pública, nos poucos estados que publica registros, mas isso são os registros da polícia, não são as estatísticas. Né? Não há estatística só com pesquisa de vitimização, que você tem alguma noção estatística. Fora disso, não vai nada. Esse instituto, assim, pois é, mas foi a criação do Garotinho e tal, e também por causa das pessoas que estavam lá, Michel Nice, Ana Miranda, Jorge da Silva, todos são colegas nossos que foram trabalhar nesse negócio, e muitas vezes são mal vistos, né, porque colaboraram e tal, mas se você não for para lá fazer isso, quem é que vai fazer? Isso? Os meus colegas foram. E, bom, então essa coisa de você, a polícia continua centralizada na mão do governador. Para você ter uma ideia, o governador tem um gabinete militar. Então o secretário de segurança não manda no comandante da Polícia Militar. Quem manda no comandante da Polícia Militar é o governador através do gabinete militar. Tem um gabinete civil, que é o esse que você acabou de citar, né? O Cristina, e tem um chefe de gabinete militar, que se encarrega de fazer a ligação do governador com a Polícia Militar. Então a Secretaria de Segurança não manda nada, porque ela não manda na Secretaria de Polícia Civil, porque ninguém manda na Secretaria de Delegado, porque ele diz que está obedecendo ao Judiciário, e a Polícia Militar só obedece ao governador. Então esse é um esquema estadual, veja bem, que existe em todos os estados. Né? Centralizar isso vai ser uma coisa quase que uma tarefa impossível, além de envolver, né, mudanças legislativas, constitucionais, etc., da maior relevância. Então essa intervenção militar aqui também, né, que eu não falei porque eu estava... como é que ela vai... O Exército não investiga, o Exército não prende. O Exército, o que ele sabe? Né? Ele sabe fazer operações e tal, mas não vai poder fazer operações do jeito que ele faz aqui, como ele faz com os inimigos, né? Porque vai pegar mal. Quem faz isso, o trabalho sujo é a polícia, não é o Exército. Né? A polícia, sob comando do Exército, se fizer isso, vai ter que ser punida. Né? Vai criar um atrito entre a polícia e o Exército. Então isso aí é uma complicação. Né? Então, eu queria que fosse só tribunal militar. Né? Porque os tribunais militares da Polícia Militar têm uma tese de doutorado sobre isso, você rola de rir nos julgamentos que são fantásticos. Porque, como eles são militares, então têm direito a uma justiça militar. O que não se justifica, porque os militares têm direito a uma justiça militar específica, porque eles estão na guerra.
E na guerra há valores civis que não valem. Mas a polícia não é militar, a polícia é civil, é uma função civil. Então não tinha nada que ter tribunal militar para a polícia. Mas tem. Sem querer invadir a sua fala, mas muitos encaram a situação do Rio como Estado de guerra. Sim. É importante esse Sim, conceito claro, também da ser. guerra, né? Claro. Não, e a Se polícia você aceita que vive em guerra, vale. Claro, mas exatamente. Não, é por isso que tem o auto de resistência, que você permite que as pessoas matem e não sejam julgadas. Então, esse negócio de auto-resistência começou lá com aquele general Cerqueira, não o Cerqueiro Negro, o general, né, o branco, né, os dois com o mesmo nome, né? Mas um é general, o outro é coronel do né? Ele começou com isso, que ele, no Moreira Franco, se eu não me engano, ele era secretário do Moreira Franco, né? Então, isso é uma questão bastante, entendeu? Você não controla isso assim, né? Não controla um esquema desse, né? Federaliza um negócio desse assim. Você não controla nem a Polícia Federal, né? Para quem controla o Estado. A polícia é uma coisa. Eu primeiro trabalho fazer uma etnografia da polícia do Rio de Janeiro. Passei 3 anos fazendo isso, escrevi um livro, a minha tese de doutorado, né? E eu aprendi isso, que a polícia é um negócio complicado. Porque ela tem uma lógica, entendeu? Ela tem uma ética e tem uma lógica. Todo mundo pensa que isso aí é uma maluquice, mas não é não. Entendeu? É uma ética, uma história, uma lógica e acredita. Tem um sistema de crenças muito arraigado. Então, sistemas de crenças são difíceis de você, porque não é na base da argumentação. Né? Por isso o curso, entendeu? Por isso que a gente bolou esse curso, terminou, né? Começamos a dar em 2013, né? Olha, questão rápida, pessoal. Do ponto de vista, eu tenho ouvido falar muito sobre a polícia militar, que há diferenças fortes entre a polícia, as demais polícias, quando comparado com a política com Minas Gerais, com o Rio Grande do Sul, às vezes Brasília e com o próprio Rio de Janeiro, como sendo muito diferentes das do Nordeste. Essas diferenças já são verdade ou é uma enrolação? Né? E outra coisa que falam também... Essa estrutura que eu falei aqui é a mesma. Agora os estados são diferentes. Né? Pois é. A outra questão que se fala muito disso é que a atuação seria diferente, porque também as pessoas têm uma formação. Eu já vi de um curso, eu vi um oficial dizer o seguinte, que em alguns casos, por exemplo, de situação de contato para quando tem falta de determinado acordo, em que no fim do mês tem sempre uma pessoa que vem e põe geralmente em cada uma dos. Ele fala que tem uma questão também hierárquica, começa de cima até o terceiro sargento. Embaixo não tem mais. Aí eu fico imaginando se o pessoal de baixo fica meio chateado, mas ele fala que é todo mundo organizado. E que é assim que funciona para poder. Isso é só no Rio ou tem outros lugares? Não. Bom, isso aí, Sérgio, eu vou falar em off, não é isso, cara? Porque quando eu vou falar sobre essas coisas com os policiais, juízes, desembargadores, eu falo isso para eles. Falando para vocês, eu falo para eles também. Isso suscita, evidentemente, uma série de reações defensivas, porque inclusive esse pessoal, tudo que você fala, eles acham que você está querendo acabar com os caras, né? Mas eu falo isso e eles dizem, não, mas aqui não é assim, eu digo, não, eu estou falando do Rio. Lá no Rio é assim. Aí daqui a uns 15 minutos, alguém resolve dizer, não, professor, mas lá também é assim, né? Quer dizer, né? Mas eu, infelizmente, tenho que falar do Rio, porque é aqui que eu fiz minha etnografia. Mas esse esquema é um esquema. Mas o problema, você tocou num problema muito importante, sinceramente falando, que é outro problema que tem muito a ver com essa lógica do mercado, da disciplina. O problema não é esse negócio da polícia receber dinheiro. Porque a polícia do mundo inteiro recebe dinheiro, ela está ali para negociar com os criminosos, porque o crime não acaba mesmo, né, e tal. O problema é esse tiroteio que tem. Né? Isso aí é que é o problema da polícia receber isso, isso aí. Estive lá nos Estados Unidos também, fiz trabalho com a polícia, lá também tem um rolo lá naquela.
não ficou tanto aparente, não é tão assim, mas tem. Né? O problema é a ética. O problema é que essas instituições, elas têm uma ética em que, como elas se acham, como elas não se acham obrigadas a prestar serviços públicos, elas prestam favores privados. E para favor privado precisa ser pago. Entendeu? É como o cartório. É a mesma lógica do cartório. Você está no cartório, tem que fazer uma escritura, tem que pagar. Você quer aquele negócio, tem que pagar. Né? Ele não vai fazer de graça para você. É um serviço público? Mas é um serviço público pago. Né? E eu, inclusive, uma vez, quando cheguei em Ottawa... Você segurança do supermercado, por exemplo, o cara fecha o caixa à noite, está ali na porta do supermercado. Eu cheguei em Ottawa, né, e fui fazer uma pesquisa lá e estava escrito aqueles carros todos, estava escrito OPS. Aí eu, perguntei pro Daniel, que porra de OPS é essa? Ottawa Police Service. Eu digo, entendeu? O serviço de polícia de Ottawa. Né? Agora ele vai dizer para um policial militar aqui no Rio, em qualquer lugar do Brasil, que ele é um servidor público, ele tem que lhe prestar um serviço. Você viu que você não vai levar um tapa na cara. Né? Se você estiver bem vestido, não leva um tapa na cara, mas, doutor, o senhor veja bem quem o senhor está falando. Né? Entendeu? Quer dizer, a ideia de que o Estado, a administração de conflitos, não é um serviço, é um poder, ela está arraigada no tribunal, está arraigada na polícia, né? De forma histórica. Né? Porque os direitos civis, ao não entrarem no Brasil nunca, né, porque não chegaram nunca aqui, né, eles não fizeram com que essas instituições se sentissem na obrigação, pelo menos teórica, de prestar esse serviço público. E eles viraram poder. Tanto é que o tribunal, por exemplo, se acha um poder, né, poder judiciário e tal. Quando eu cheguei na França, por exemplo, na França, o Garapon, que é o juiz lá que eu conheço, estava aqui no Brasil, trocou o governo lá para aquele... Né? Aquele conservador lá, Sarkozy, e ele botou uma ministra da Justiça lá que mandou o Garapum voltar para a vara. Ele era diretor do Instituto dos Altos Estudos da Justiça, cá do cacete. Ele ficou desesperado porque a ministra manda nele. A ministra da Justiça manda no juiz, aloca o juiz e tal. Não tem lugar que esse negócio é autônomo e independente. Eles confundem independência do julgamento com uma autonomia que nenhum... Você sabe que o juiz não é servidor público, né? Não é servidor público. Pela lei, pela Constituição, eles são órgãos do Poder Judiciário. É por isso que não pode investigar juiz, porque eles são órgãos do Poder. Eles são o Poder Judiciário. Está escrito isso. Entendeu? Então nós estamos diante de uma questão pouco capitalista e pouco disciplinar e pouco invada de influência, vamos dizer, ampliada, né? E muito sujeita a relações pessoais, a influências, a negócios implícitos, que é o que acontece. Negócios que eu digo não necessariamente corruptos, mas digo, né, negociações de prestígio, negociação de poder, negociação de interesse, etc. Porque o cara pode tudo. Né? E pode mesmo. Pode tudo e pode mesmo. Não é piada. Se me permite só ter um rápido exemplo que você está falando de uma outra dimensão, quando você vai ver o acordo e as medidas que foram necessárias, em tese para a democracia ter que ir na LERJ, né, na Casa do Povo, para ter que ali ser discutida e tudo mais, em vez de você ser mediador de conflito, a LERJ não funcionou como mediador de conflito. Tanto que as audiências, quando existiam, eram esvaziadas, eram de alguns, enfim, políticos da oposição. Você nunca tinha propriamente, né, mediação com o governo do conflito e de uma visão representativa, podemos dizer assim, de um consenso, né, a partir disso. Ao contrário disso, a lei funcionou como essa forma de poder arbitrário. Né? Ou seja, a gente tem que passar por tratorar o negócio, impor isso, porque aí o argumento da urgência, né? Mas é sempre assim, né? Você justifica a arbitrariedade pela urgência. Né? Então, assim, foi porque era necessária a urgência que você matou um monte de gente, foi porque
é necessária a urgência, que você não discutiu nada do acordo e você aprovou ele com mediatismo e você ocultando todas as dimensões do conflito que continha o acordo. Como você deu, o Luiz César deu exemplo aí no início, da questão do saneamento, da SEDAI, do papel da empresa, enfim. Não interessa. Interessa que tem que aprovar, não interessa o conflito, se existe conflito quanto a isso, até porque você já logo coloca uma visão de que a empresa não serve para nada, que você tem que ter dinheiro e a empresa é uma fonte de dinheiro quando você vem para a